tema da pregação hoje é a verdadeira comunhão com Deus. Eu falei caracterizado, mas é marcado, né? É marcado pelo amor. Então, a verdadeira comunhão com Deus é marcada pelo amor. Então, vamos ler 1 João, capítulo 4, do verso 4 ao 12. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas. Pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Verso 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Então hoje nós iremos trabalhar em cima desses versículos. Em uma breve introdução, na última pregação nós estudamos sobre o cuidado que nós devemos ter com o engano de Satanás. Que Satanás, ele usa os falsos profetas, as falsas doutrinas, para nos desviar do caminho. Então, João, ele diz que nós não devemos acreditar em qualquer espírito. Pois os falsos mestres da época de João, que eram os gnósticos, eles estavam ali dizendo que eram de Deus, que eles tinham o Espírito de Deus, mas eles viviam uma vida devassa, uma vida aprofundada no pecado. E eles não tinham o Espírito de Deus. E João traz essa alerta, que nós devemos avaliar se o Espírito que provém desses homens são de Deus ou é o Espírito do anticristo. Então João, ele coloca um critério para avaliarmos isso, ao qual eu disse na pregação passada, que era confessar que Jesus veio em carne. Porque aqueles falsos mestres estavam dizendo que Jesus não veio em carne, que Jesus era apenas um espírito, que Jesus ele não veio em carne e osso. Você não poderia tocar em Jesus. Jesus era como se fosse um fantasma, um holograma. Se você fosse apertar a mão de Jesus, você ia ficar no vácuo. Então, João está combatendo esse falso ensino. E João então coloca esse critério. Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse não tem o Espírito de Deus, é o Espírito do anticristo. E diante dos critérios de João, você então iria ter um resultado. E que com esse resultado, nós deveríamos tomar uma ação, que era denunciar os falsos ensinos e os falsos profetas. Porque o cristão verdadeiro, ele prega a verdade, ele preza pela verdade, ele defende a verdade. Então ele não pode ficar calado e omisso diante de falsos ensinos, que levam inúmeras pessoas para o inferno, para a condenação. Tanto que em Apocalipse, no seu capítulo 2, no verso 18, Jesus ele chama a atenção da igreja de Tiatira. Ele diz: escreve ao anjo da igreja em Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao metal que brilha. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. E Jesus está fazendo um elogio, mas agora no verso 20, ele diz: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos.
Então Jesus está chamando a atenção, estava tolerando um falso ensino. Estava aquela mulher, né, Jezabel, que todos conhecemos, que ali se casou com Acabe, trouxe ali o pecado diante dos olhos de Deus, fez todos caírem na idolatria. E Jesus está chamando a atenção desta igreja, que nós não devemos tolerar os falsos ensinos. Todos conhecemos João como o apóstolo do amor, mas nós vemos aqui que João, ele preza pela verdade. E como eu preguei no mês passado, né, na pregação passada, que a verdade, ela caminha junto com o amor. Você não pode dizer que ama se você não ama a verdade também. Então os dois andam juntos. Então João, sendo o apóstolo do amor, ele preza pela verdade e ele combate a mentira. Ele combate os falsos ensinos, os falsos profetas. Tanto que ele chega a chamá-los de filhos do diabo. Que Deus tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo. E muitas das vezes, né, nós podemos cair no erro de achar que a teologia, conhecimento de Deus, de doutrina, é coisa de teólogo, é coisa de seminário, é coisa para pastor, é algo mais profundo. Não. As cartas foram escritas para os membros da igreja. Até as cartas de Paulo, que Pedro vai dizer que eram difíceis até de entender os escritos de Paulo, mas as cartas de Paulo eram para os irmãos da igreja. Não era para a liderança da igreja, era para todos os irmãos da igreja. Então, é nosso dever, como cristão, aprender as verdades de Deus e ser firmados nelas, né? Eu até dei o exemplo de um homem chamado Jim Jones, nos Estados Unidos, que criou uma comunidade e, por conta de uma falsa doutrina, ele levou quase 1000 pessoas a se suicidarem, por conta de um falso ensino, ser um falso profeta. Então, é perigoso as falsas doutrinas, os falsos profetas. Não pense que não vai trazer algum dano. Sim, vai. Um falso ensino a respeito da pessoa de Jesus, essa pessoa pode estar caminhando ao inferno, à condenação. E no versículo 4, 5 e 6, né, João aqui ele começa a falar de um contraste. Ele está falando um contraste da igreja e do mundo. O mundo, ele estava se referindo aos falsos profetas, esses homens que são do mundo, que não têm o Espírito de Deus, mas têm o Espírito do anticristo. E a igreja é verdadeira, né? A igreja que é considerada verdadeira, ela tem o Espírito Santo. Então o Espírito do anticristo está no mundo, mas o Espírito Santo está na igreja. Com o Espírito de Deus, nós podemos vencer então os falsos profetas. É o que ele diz ali nos primeiros versos, 4, 5 e 6. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tens vencido falsos profetas. Porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, o Espírito de Deus, ele é maior do que o Espírito do anticristo. Vencer aqui, né, quando ele diz vencer, vós já tendes vencido, significa dominar, não se deixar dominar, ser enganado, ludibriado por eles. Então tem a ideia de que existem dois espíritos, o espírito do anticristo e o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E então aqui está a nossa esperança de vitória. João está dizendo, olha, o espírito que está na igreja, ele é maior do que o espírito que está no mundo, né? E observe que os falsos mestres aqui, eles no fundo são o quê? Eles são mundanos. Eles são mundanos, por isso que eles atraem os mundanos. É o que João está dizendo. É o que João está dizendo, ó. Eles são do mundo, no verso 5. Por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. E João, ele faz um contraste. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Há um contraste. A igreja, ela é o povo verdadeiro de Deus.
o povo que realmente conhece a Jesus Cristo. E este povo, ele tem o Espírito Santo de Deus. Porém, nem todo que diz, nem todo prédio, nem todo agrupamento de pessoas que se dizem ser de Deus não são necessariamente de Deus. Pode ser que sejam mundanos. Podem estar num prédio, podem estar numa religião, podem estar num agrupamento, mas se gostam das coisas mundanas, ali é pregado coisas mundanas. Homens pregadores mundanos. Deus não habita ali. O Espírito Santo não habita ali. E o que nós mais vemos hoje são pregadores pregando coisas que enchem o nosso ego. Coisas materiais, coisas deste mundo, que você vai conquistar, que você vai avançar, que você vai ser mais do que vitorioso. Tudo em relação a este mundo. E as pessoas amam isso. As pessoas gostam de ouvir isso. Então, por isso que esses homens, eles têm sucesso. Por isso que você vê prédios cheios, lotados, com pessoas pregando mentira e as pessoas estão lá. Estão ouvindo, estão dando crédito. Na verdade, são mundanos pregando para mundanos a respeito de coisas mundanas. Coisas que as pessoas querem, almejam, desejam neste mundo. Coisas terrenas. Porém, a Bíblia ela diz ao contrário. A igreja verdadeira, o povo de Deus, ele busca não as coisas materiais. Não é errado você trabalhar, conquistar, estudar. Mas isso não pode ser o alvo principal da nossa vida. O alvo principal do cristão são as coisas celestes. Como vai dizer em Colossenses, capítulo 3, verso 1. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então a verdadeira igreja, ela busca as coisas celestes, as coisas de Deus. Mas a igreja falsa, ela é mundana. Ela apenas visa este mundo material. São promessas mundanas, feitas por pregadores mundanos para ouvintes mundanos. Mundanos ouvem mundanos. E crentes ouvem crentes. É isso que João está relatando. Por quê? Porque hoje tornaram a igreja como mega empreendimento. Onde o que importa são os números, a quantidade de dinheiro arrecadado, os canais de TV, rádio, mídia. E o produto mais vendido é o entretenimento. Não é mais redenção, não é mais salvação, não é santidade, não é transformação de vida. Inúmeras igrejas nem pode ser chamado de igreja. Porque não falam do evangelho, não falam da cruz, não falam de Cristo, não falam de negue a si mesmo. Mas só falam coisas que o mundo ama. No verso 6 vai dizer, nós somos de Deus. Nós não somos do mundo. Então nós não pregamos o que o freguês quer ouvir. Porque a igreja não é um parque de diversão. A igreja, ela não é um restaurante self-service, que aqui tem tudo que você quiser, vai ter. A igreja, ela não é uma indústria do entretenimento. Você quer ser entretido? Né? Vai ao shopping. Vai a um aniversário, um outro lugar, menos na igreja. A igreja nem mesmo, ela é um hospital para solucionar os problemas urgentes. Mas a igreja, ela é celeste. Ela anuncia as realidades celestes superiores. Fala de redenção, sacrifício, cruz, santidade, tomar a cruz, negue a si mesmo. Essa é a mensagem da igreja. Não é entretenimento. Não é satisfazer os nossos desejos. Mas os falsos pastores, os mundanos, eles sabem que o mundo ama isso. Isso são coisas atrativas. E isso, quando é pregado as coisas do mundo, vai atrair os mundanos. Porém,
um pastor, um pregador que quer ser fiel a Deus, ele vai fazer o seu melhor, mas sempre buscando a verdade. Buscando sempre primeiro agradar a Deus. Como Paulo vai dizer, não seria servo de Cristo se eu quisesse agradar a homens, mas importa é agradar a Deus. E muitas das vezes, um homem de Deus que quer ser fiel a Deus, raramente ele vai ser popular. Então não devemos estar preparados para não ser tão populares. Por quê? Porque a mensagem de Deus, a mensagem das Escrituras, o mundo odeia. O mundo não ouve, é o que João está dizendo. Apenas os eleitos, os salvos, os que foram predestinados, os que amam a Deus, os que são de Deus, um dia irão se dobrar diante da verdade. E esses ouvirão. Esses sim ouvirão. Este é o custo. Nós devemos nos atentar para o fato que não vamos arrastar multidões. E não devemos nos preocupar com isso. A nossa maior preocupação é viver em santidade e ser fiel a Deus e a sua palavra. Porque aqui nós vemos que no sentido de alcançar o mundo, ser aplaudido pelo mundo, a igreja verdadeira, o pastor verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele não vai ter isso, o aplauso do mundo. Então não devemos buscar isso. Mas ele diz que os crentes ouvirão, os que são de Deus ouvirão. Então haverá sim uma plateia, mas não o mundo, mas os que são de Deus, os que foram predestinados à salvação, esses sim ouvirão. Então, a nossa maior preocupação é pregar a verdade. Então o Senhor trará os seus. Não devemos nos preocupar com a audiência, né, mas devemos nos preocupar em ser fiéis a Deus. Mas um alerta. Muitas das vezes nós podemos exaltar tanto a verdade ao ponto de esquecermos do amor. E aonde que eu irei entrar? Falando os princípios. Às vezes podemos lutar tanto, querer defender tanto a verdade e massacrar o outro, exaltar tanto a verdade e esquecer do amor. Esquecer que devemos fazer isso em amor. E que a verdade e o amor andam juntos. Muitos cristãos ficam tão enfurecidos com os falsos ensinos que às vezes acabam até brigando contra eles, mas com ódio carnal, com a motivação errada. Então devemos sempre lembrar do ensino bíblico, que verdade e amor devem andar juntos. Não devemos ficar só com um lado. Uns prezam só pela verdade. Sentam cajadada, né? E vai. O pessoal sai só torto ali, né? Quebra sempre, mas esquece do amor. Mas também não podemos cair para outro extremo e falar só do amor. E não falarmos da justiça. Não falarmos que Deus se ira. Então a verdade e o amor, elas andam juntos. A temperança. E no verso 7, João ele começa aqui agora a falar mais sobre o amor. Ele começa dizendo, amados, amemos uns aos outros. E até o pastor, ele fez a abertura falando sobre isso. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando nós ficamos em um período, às vezes na casa de um parente, por exemplo, você é paulista, às vezes você vai ficar lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei uma vez, quando eu tinha 21 anos, eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro, lá na capital. Lá os cariocas puxam bem, né? A gíria, o modo de falar, o R, né? Muda
o S por X. Eu fiquei uma semana lá. Quando eu voltei, eu estava falando igual carioca já. Falando porta, meu irmão, maneiro. Eu falei, nossa, o que é isso? Né? Nós somos influenciados, às vezes, pelo local que a gente vai. O modo de falar. Né? Às vezes a pessoa vai lá para o Rio Grande do Sul, volta falando diferente, ou vai para o Nordeste, vai para a Bahia, né? E às vezes vem com um modo de falar diferente, a gente até estranha, ô louco. Então, pouco tempo, o rapaz já virou baiano, virou nordestino, né? Virou carioca. E o que João ele vai começar a tratar aqui? Ele vai tratar que a comunhão com Deus, com o relacionamento com Deus, é inevitável que a nossa vida não seja marcada pelo amor de Deus. Porque Deus é amor. Então João ele vai querer nos mostrar isso nos próximos versículos. Que se você diz que tem uma comunhão com Deus, então o amor que Deus deu a você, você tem que ter esse amor. Se de fato você realmente tem comunhão com Ele. Então você vai ter esse amor para também doar para o próximo. É isso que João ele vai começar a tratar aqui. Por isso que ele começa dizendo: amados. João, ele sempre usa palavras carinhosas, ele chama filhinhos. Mas aqui João ele vai dizer amados, e logo após ele diz amemos. É um jogo de palavras. Amados, ou seja, vocês foram amados por Deus. Então agora, por conta desse amor, vocês devem amar. Amemos. É um jogo de palavras que João está usando. E iremos falar então sobre 3 razões para amarmos uns aos outros. Porque a verdadeira comunhão com Deus é marcada pelo amor. Lembrando que os gnósticos diziam que amavam a Deus, mas eles abandonaram a igreja, não viviam uma vida toda atrapalhada, não tinham comunhão com a igreja e diziam que amavam a Deus. E João, a todo momento, está dizendo que eles são mentirosos. Né? João é conhecido pelo apóstolo do amor, como eu já disse. João é conhecido pelo o amor para com o outro. Isso é algo central na teologia de João. Por isso que ele é conhecido pelo apóstolo do amor. Tanto que, segundo Jerônimo, um dos líderes da igreja primitiva, ele diz, né, segundo a tradição da igreja, ele diz que quando João estava bem velhinho, e João já não tinha mais condições físicas para pregar, para falar para multidões, para falar com os irmãos, até a sua voz já estava comprometida. João, ele a todo momento balbuciava algumas palavras. Estava bem avançado de idade. E o que ele falava a todo tempo? Segundo a tradição, segundo Jerônimo, ele diz que João repetia sempre: amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Falava com dificuldade, mas ele balbuciava essas palavras. Por quê? Porque João foi alcançado por esse amor. E ele sabia que nós deveríamos viver esse amor um para com os outros. Por que essa doutrina é tão central para João? Por quê? Então nós iremos ver 3 razões para amarmos uns aos outros. E qual que é a primeira razão? Por causa do caráter de Deus. No verso 7, João ele diz: amado, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, por conta deles serem amados, né? Ele está dizendo amados, agora eles devem amar uns aos outros. Amemos. Algumas versões vai dizer que João ele vai dizer que porque o amor é de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia, irmão.
No verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou algumas traduções dizem porque o amor é de Deus, procede de Deus. Deus é amor. No verso 7 mesmo, porque o amor é de Deus. Porque o amor procede de Deus. E isso é muito importante. Estamos falando aqui a primeira causa porque devemos amar uns aos outros. É por conta do caráter de Deus. João está dizendo que o amor procede de Deus. A origem do amor está em Deus. Então, quem define o que é amor é o próprio Deus. Então, eu não posso criar da minha mente e dizer, ó, eu amo meu irmão dessa maneira. Eu amo meu próximo dessa maneira. Ah, eu aprendi com os meus pais que amar é dessa maneira. Ah, eu aprendi em algum lugar que cada um ama do seu jeito. Não. Quem define o que é amor é o próprio Deus. Nós não temos autoridade para isso. Ah, eu amo do meu jeito. Não é o amor bíblico. Não é o amor verdadeiro. Pode ser qualquer outro tipo de amor. Não é o amor de Hollywood que define o que é amor. Não é o amor das novelas que define o que é amor. Não é o amor da cultura, da sociedade, da filosofia, da psicologia. É o verdadeiro amor que brota, que nasce, que provém do próprio Deus. Por quê? Hoje o mundo, o que o mundo fala? Nós vivemos em uma sociedade humanista. E nessa sociedade humanista, dizem que o amor procede da onde? Não de Deus. Eles negam Deus. Eles dizem que o amor procede do homem. O amor, ele é fruto de relações sociais. E que vivemos em diversas esferas, de sociedade para sociedade, isso varia, de nível para nível, isso varia. Até bonito, né? O canto da sereia. Isso é uma filosofia humanista. Porque o humanismo prega que a medida de todas as coisas é o próprio homem. Sou eu mesmo. É eu que defino o que é amor. É eu que defino o que é amar, não Deus. Não o Deus da religião. É o homem. Eu que defino. O humanismo rejeita a ideia de buscar as definições do que é o amor de Deus. Então ele vai buscar no próprio homem. Nós não temos autorização para definir o que é o amor. Devemos olhar para Deus, porque é Deus quem origina o amor. É Deus quem define o amor. Talvez você já ouviu frases assim, né? Cada um ama do seu jeito. A pessoa, às vezes, ela é irada, sem educação, e ela diz, esse é meu jeito de amar. Todo grosseiro. É meio estranho, mas é meu jeito de amar. Não é o amor verdadeiro. Esse não é o amor que brota de Deus. Não é o amor que procede de Deus. Não existe vários tipos de amor. O único amor é o amor de Deus. E João, ele linka algumas palavras. Ele diz, aquele que ama, no verso 8, conhece a Deus. Tem um relacionamento. Eu já preguei aqui dizendo que conhecer a Deus não é apenas dizer, eu conheço a Deus, aí eu leu a Bíblia lá e diz que conhece a Deus. Até quem é ateu lê a Bíblia e fala que conhece o Deus da Bíblia ali. Mas conhecer a Deus, quando João ele fala conhecer, é viver, ter uma comunhão íntima com Deus. É andar com Deus. Isso é conhecer a Deus. Então o mundo ele diz que a gente pode amar a Deus, amar, né, longe de Deus, longe da fé. João ele diz totalmente o contrário, não. O amor provém de Deus. O amor verdadeiro é nascido de Deus. E no versículo 8, é um dos versículos mais mal usados isoladamente. Que diz, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você não vê muita gente falando, Deus é amor.
Usa só essa parte. Aqui no versículo 8, João está fazendo um contraste com o versículo 7. Ele está dizendo no versículo 7 que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora no verso 8 ele faz o contraste. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Não podemos usar a Bíblia isoladamente, apenas pegar um versículo. Apenas pegar um atributo de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus não é só amor. Devemos ver o que Deus é em sua totalidade. O que a Bíblia diz que Deus é? Deus não é só amor. E eu gosto de João porque João é preto no branco. João não fica enrolando muito, não. João, ele já deixa tudo a clara. É filho de Deus, filho do diabo. Se é do mal, se é do bem. E ele não fica preocupado em criar uma grande formulação teológica, um argumento que vai deixar todo mundo, né? Olha que sabedoria. Não, João, ele está preocupado com a verdade. Ele está preocupado que os leitores entendam de maneira clara as suas verdades. Então, João, ele é objetivo. E ele diz, Deus é amor. João não diz, Deus é o amor. Deus não diz que que o amor é Deus. Não. O amor, Deus é amor. O amor é um atributo essencial de Deus. Essa frase, Deus é, ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. Ela aparece em João 4, 24, que diz que Deus é Espírito. Hebreus 12 diz que Deus é fogo consumidor. E aqui João está dizendo que Deus é amor. Em 1 João capítulo 1, verso 5, João diz, e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então, ou seja, Deus não é somente amor. Deus, ele é fogo consumidor, como vimos. Como João vai dizer no capítulo 1 que Deus é luz, e a luz revela o nosso pecado. A verdade, ela vai revelar, Deus é luz. Então Deus não pode ser usado, eu não posso pegar apenas um atributo de Deus. Deus é amor. Muitas dizem, meu Deus não é assim. Meu Deus é amor. Meu Deus não manda ninguém para o inferno. Meu Deus não condena. Meu Deus não julga. Meu Deus é só amor. Não é o Deus da Bíblia. Pode ser qualquer outro Deus. Mas não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é amor, como João disse. Mas nos Salmos diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Como nós acabamos de ver, Deus é fogo consumidor. Deus se ira todo dia contra a maldade humana. E contra o pecado e o pecador. Muitas pessoas usam esse termo, né? Deus é amor. Em vários sentidos, né? Fazem filmes, usam lá na parada gay. Deus é amor, temos que amar todo mundo. Toda forma de amor é aceita, né? Usam isolado. Então, por isso não podemos, né, decapitar Deus. Deus sim é amor, mas Deus é santo, Ele é justo, e Ele se ira contra o pecado. E o amor de Deus, ele é demonstrado também em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 4. Que nós vemos o amor bíblico, né? O amor de Deus. Como é o amor verdadeiro? O amor é paciente. O amor é benigno. Não é invejoso. Não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses. Não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Esse é o amor bíblico. É o amor de Deus, que procede de Deus. Talvez os mais velhos aqui já brincaram de jogo de vareta, né? Que solta as varetas, né? Aí você vai tirando uma por uma. E não pode tirar com tudo, que senão você perde, né? Desmorona tudo lá, acabou. E no começo é fácil, você vai tirando as varetas. O jovem talvez não sabe o que é isso, né? Não tem jogo desse aí no celular, né? Aí você vai tirando as varetinhas. Vai chegar um momento que não tem como tirar mais. Se você puxar, vai vir um monte. Os atributos de Deus são dessa maneira. Quando você puxa um atributo, os outros vêm também. Para nós guardarmos isso. Quando você fala do amor de Deus, junto vem também a justiça. Vem que Deus é justo, que Deus é santo. Todos os atributos estão ligados. Então, conhecer a Deus em sua totalidade, ela vai ter implicações diretas na nossa vida. Se nós ficamos só com Deus irado, esquecemos do atributo do amor, também estamos errados. Mas também que se ficamos só com Deus do amor, esquecemos da sua justiça, que Ele se ira contra o mal, também estamos errados. Então devemos amar a Deus de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso conhecimento, abraçar Deus em toda a sua totalidade. Os irmãos sabem que quando partirmos para outra vida, passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Então começa aqui na terra, conhecendo a Deus. Então essa foi a primeira razão por que devemos amar uns aos outros. Deus é amor e por conta do seu caráter. O caráter de Deus é amor. Então por isso que devemos amar também. A segunda razão, por conta da obra de Deus. Vamos ler o verso 9. Do 9 ao 11. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Aqui nós vemos que João, ele está descrevendo o que Deus fez por nós, na pessoa de Cristo. Deus entregou o seu Filho. Está mostrando aqui a obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque o amor não é algo abstrato. O amor não é algo que fica só no campo das ideias, nas palavras, né? Tem gente que é bonito para fazer discurso. Escrever cartinha, né? Escreve, fala, faz texto no Facebook, mas na prática não existe nada de amor na vida da pessoa. Né? Às vezes a pessoa entra num relacionamento, fala bonito, fala que ama, mas trai, mente, né? Não é fiel. E isso não é o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, ele não é abstrato, não fica só no campo das ideias, ele é real. Ele é movido por ações. Não é só em palavras. Ele acontece no tempo e no espaço. E nós fomos alvos desse amor. Na cruz nós vemos o máximo do amor de Deus. O amor de Deus não ficou só nas letras, só nas escrituras, mas Ele enviou o seu Filho. Houve uma ação no tempo e no espaço. Há 2000 anos atrás, Ele envia o seu Filho para morrer por nós. Que a Bíblia vai dizer que éramos inimigos dele. Que não queríamos Deus. Que não amávamos Deus, mas odiavam. E Deus nos amou. Alguém já cantou assim, né? Talvez você já cantou assim, hino, ou conhece, é bem conhecido. Que diz, né? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Ou alguém também já disse, né? O melhor de Deus está por vir. Não,
O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. O máximo, né, a máxima de Deus que Deus poderia nos dar, o melhor de Deus já veio na pessoa de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Então as grandes coisas que estão por vir, a maior coisa que veio foi Jesus Cristo. O melhor de Deus já veio para nós, há 2000 anos atrás. E Cristo, ele foi a propiciação pelos nossos pecados. É o que João está dizendo. Uma realidade sacrificial do amor. Foi propiciação. Ele se doou, ele entregou a sua vida por nós, ele era inocente. Nós, pecadores, seres humanos, contaminados com o pecado de Adão, o pecado original, inimigos de Deus. Mas Deus, porque Ele é amor, Ele entregou o seu Filho. E Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz, porque Ele é amor. E nós, às vezes, não nos damos conta do valor disso. Nós somos mesquinhos. Nós fomos alvos deste amor imenso, imensurável, inexprimível, inexplicável. Mas nós somos alvos disso, mas nós somos mesquinhos quando nos tratamos uns para com os outros. No transbordar deste amor, nós recebemos algo que não tem ouro, não tem prata que compre. Mas na hora de nós transmitirmos esse amor para com o próximo, nós queremos transmitir só um pouquinho. Nós não transmitimos da maneira que deveríamos. No verso 9 ele diz: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. O amor de Deus é valioso. E João gosta de usar esse termo, Filho unigênito. Por que ele usa esse termo? Para dizer que Cristo é singular em seu ser. Ele é único. Ele tem um valor inexprimível, de uma singularidade, de uma primazia que não podemos descrever em palavras. Veja o valor da morte de Cristo em 1 Pedro capítulo 1, no verso 18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Olha o tamanho, o valor deste sacrifício por nós. E nós somos mesquinhos, recebemos este amor e não passamos adiante. O amor de Deus foi incondicional. Incondicional. E o nosso amor? É condicional ou incondicional? O amor bíblico procede de Deus. E como que é o amor de Deus? Incondicional. Quando Deus olhou para a humanidade, Ele não viu nada de bom. O que nós merecíamos era a morte, a condenação e o inferno. Inimigos dele. Mas Ele deu esse amor incondicional. Nós não merecíamos. Se nós chegássemos no inferno, deveríamos dar glória a Deus, porque Ele é justo. Puniu a maldade. Puniu nós que somos mal. Mas como Deus é amor e o amor dele é incondicional, Ele não atentou para a nossa maldade. E Ele nos resgatou e nos amou. Mas nós somos mesquinhos, nós às vezes, eu acho que eu tenho me esforçado demais. Não sou reconhecido. Eu só faço as coisas. Eu tenho que me esforçar menos. Na igreja eu só faço as coisas, e parece que eu não recebo nada em troca, parece que o meu trabalho não tem o devido valor.
nós recebemos algo infinitamente maior do que tudo que nós podemos fazer para Deus. Nós devemos estar satisfeitos em Deus e gratos a Deus e fazer o nosso melhor, viver para Deus, por saber o tamanho, o valor precioso que nós recebemos de Deus. Recebemos esse grande amor e queremos apenas repassar um pouquinho. Além de valioso, esse amor é valioso, né? Ele é incondicional. No verso 10, nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que éramos rebeldes, e Deus nos amou. Romanos 6,10 vai dizer: ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então o amor de Deus é incondicional. Nós devemos ter esse amor, devemos lutar para isso, para o nosso amor ser incondicional. Temos vivido dessa maneira? Ou o nosso amor é condicional? É que aqui poucos irmãos vão de manhã à noite, né? Mas vamos dar um exemplo que todo mundo fosse de manhã e à noite no culto. Aí chega o irmão ali na porta, você dá a paz, Senhor, todo alegre, ele fala, aham. Aí você guarda aquele ódio, aquele rancor. Aí chega no final, no culto à noite, aí você vai encontrar com ele à noite. Aí você vai cumprimentar ele, ele faz aham, aí você também faz aham também. Aham, aham. Seu amor está sendo condicional? Só se ele der sorriso? Só se ele te agradar, falar a palavra bonita, então você vai amar ele. Então você vai se achegar a ele. Ou alguém chega na igreja de cara fechada, né? E aí você olha assim, não quero nem saber daquele irmão lá. Olha, como que pode vir na igreja de cara feia? Ele tem que mudar. E você não se achega, como o pastor diz, não ajuda, não, né, instrui essa pessoa, não ama essa pessoa. Que amor é esse? É um amor condicional? Devemos sempre nos lembrar do amor de Deus, é incondicional. Nós não merecíamos, mas Ele amou. Então nós, se temos o Espírito de Deus, se Deus habita em nós, nós devemos lutar para ter esse amor incondicional. Negar o nosso eu, o nosso ego. Pois seguir a Cristo é isso. Negar a si próprio. Você quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. E devemos praticar o amor bíblico. Porque não existe outro amor. Se o amor de Deus é incondicional, e é Ele quem define o que é amor, então o nosso amor deve ser incondicional também. E principalmente com nossos irmãos. Se você não consegue ter um amor incondicional com os próprios da igreja, imagine como que vai ser o seu amor lá fora. Como iremos amar o nosso inimigo? Se nós não conseguimos amar nem os nossos irmãos, e lembre-se, carregamos ainda, não temos o corpo glorificado. Uns estão no processo de santificação, já estão mais avançados, outros menos. Mas todos nós temos falhas. Hoje o irmão errou contra você, amanhã pode ser você errar contra ele. E aí é onde que nós praticamos o amor, o perdão, a longanimidade, a benignidade, frutos do Espírito de Deus. E andamos prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Então o nosso amor não pode ser condicional, ele deve ser incondicional. Já estou encerrando, irmãos. Então o amor de Deus é valioso, é incondicional e ele é completo.
O amor de Deus é completo. Porque o próprio Deus pagou a nossa dívida na pessoa de Jesus Cristo. Então agora nós somos livres e temos acesso a Deus. O débito que tinha contra nós foi cravado na cruz do Calvário. O próprio Deus, o amor dele. Nós estávamos sob a ira de Deus, mas através da obra de Cristo, o amor de Deus foi completo. E Deus nos resgatou das trevas. Ele envia o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É o que João está dizendo. E terceira razão, por que nós devemos amar uns aos outros? Por causa do testemunho de Deus. João vai dizer no verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. O que João está querendo dizer, quando olhamos para toda a Bíblia, é que ninguém mais viu a Deus em sua totalidade, em sua plenitude. Mas o próprio João, no capítulo 1 e no verso 18, no Evangelho de João, ele diz, ninguém jamais viu a Deus, o próprio João. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Então, quando Jesus esteve aqui no seu ministério, há 2000 anos atrás, Jesus foi como um display de Deus. Algo que trouxe a imagem, que trouxe mostrando quem Deus é. Há 2000 anos atrás. Certa vez eles perguntam, nos mostra o Pai. Mestre, nos mostra o Pai. E Jesus vira para eles, eu estou com vocês já há tanto tempo e vocês ainda não perceberam? Eu e o Pai somos um. Cristo morreu, ressuscitou, apareceu para mais de 500 pessoas, para os apóstolos, apareceu para João na ilha de Patmos, e Jesus subiu aos céus e está à direita do Pai. E hoje, quem é o display de Deus? Que transmite o amor de Deus, a imagem de Deus, é a igreja, somos nós. Hoje as pessoas devem ver em nós o amor de Deus. Por isso que é de grande importância nós vivemos em comunhão, de amarmos uns aos outros, porque o mundo verá a diferença. O mundo verá que somos sal da terra, é a luz do mundo. Mas se a igreja se parece com o mundo, o sal de nada presta, apenas para ser pisado pelos homens, como diz a palavra de Deus. Então nós temos essa responsabilidade, esse amor que foi nos dado, devemos amar uns aos outros, e esse amor não deve ficar apenas em palavras, mas deve ser vivenciado por todos nós. O texto diz que Deus permanece em nós, por isso que podemos amar uns aos outros, se de fato recebemos o Espírito de Deus. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado o seu Espírito. Através da capacitação do Espírito, podemos andar em novidade de vida e amar uns aos outros. O texto vai dizer, né, que o amor de Deus em nós é aperfeiçoado, né, no verso 12. Talvez essa palavra aqui pode trazer uma confusão para nós, né? Como assim o amor de Deus vai melhorando? Não, o sentido original aqui é a ideia de que o amor de Deus em nós atinge sua plenitude, é completado. Né? E para encerrar, quando João escreveu essa carta, é muito provável que os falsos mestres gnósticos, eles tinham em mente experiências místicas. Né? Os gnósticos diziam ter um conhecimento sobrenatural, especial, eles estavam num nível acima, e eles tinham experiências com Deus.
não é por meio de experiências místicas que conhecemos a Deus. Não é dessa maneira. Hoje o mundo continua assim. Nós vemos por aí muita gente dizendo que tem experiência com Deus. Eu mesmo já passei, irmãos, numas igrejas aí maluca. Dizer que é maluca mesmo. Que é cada coisa que não era evidenciado o amor no meio dessas comunidades. Porque como seremos conhecidos? Como devem olhar para a igreja? Devem ver o amor de Deus, a comunhão dos irmãos. Em muitas igrejas que eu passei, era uma disputa. Quem era melhor que o outro? Quem pregava melhor que o outro? Igreja, irmãos, que não tinha púlpito aqui atrás, aqui eles nem entravam. Tem que ter púlpito, tem que aparecer. Era uma disputa, quem cantava melhor que o outro. Era briga para cá, briga para lá. Nada de amor. Era confusão. A Bíblia diz que o governo de Satanás, as potestades são organizados. Mas em inúmeras igrejas aí é uma bagunça. É um querendo pisar no outro. Ao ponto de um dia eu ver criança disputando quem cantava mais que o outro. E no final, a mulher do pastor estava brigando com a mãe da filha da outra. Por conta das crianças, não se falava dentro da igreja. E todos que entravam e chegavam, olhavam e viam o quê? Isso aqui é a igreja? Cadê o amor? Cadê a comunhão? Nunca ia ver Deus ali, irmãos. Por isso que muitas pessoas ficam escandalizadas e têm, às vezes, a dificuldade, né, de entrar num prédio de uma igreja dita evangélica hoje. Mas que nós, irmãos, possamos, pela graça de Deus, viver este amor de Deus, esse amor incondicional. Devemos analisar a nossa vida, analise hoje. Como temos vivido? Temos vivido esse amor? Temos nutrido ódio, rancor um pelos outros? Se, irmãos, tivermos, irmãos, devemos hoje analisar a nossa vida. Devemos pedir perdão a Deus, se preciso, peça perdão para o irmão. Não podemos, irmãos, andar brigando com o outro, mas devemos andar em amor, porque Deus é amor.